Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Deus abençoe você poderosamente nessa tarde. Amém? Mais uma oportunidade dada por Deus de podermos estarmos aqui com vocês para ministrar algo da parte de Deus ao nosso coração. Creio que mais uma vez Deus ele falará conosco e seremos aqui mais do que abençoados. Sairemos daqui jubilando, regozijando, de podermos ouvir a voz do Pai Celestial, a voz de Deus, a voz do Altíssimo, a qual o profeta Isaías diz no capítulo de número 64, versículo 4. Ele disse: porque ainda não se viu, nem se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Deus vai te abençoar. Continue perseverando, continue clamando, buscando a presença de Deus, porque é perto do altar do Senhor que o anjo desce com a bênção para entregar nas suas mãos. Eu acredito que nessa tarde você vai ser abençoado, vai ser abençoada por esta palavra. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos pedir a Deus o perdão, a misericórdia, a graça, a bondade e o amor com que Ele nos amou, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nessa tarde, Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados. Senhor, eu te peço misericórdia, Senhor, meu Deus, da minha vida. Te peço, Senhor, compaixão de mim, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Santo e Poderoso, Pai da eternidade, Deus fiel e santo, nessa tarde, Senhor, meu Deus, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nós queremos, Senhor, meu Deus, nos arrepender, Senhor, das nossas obras. Nos arrepender, Senhor, meu Deus, das nossas falhas. Ó Deus amado e querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma tarde, por mais um dia a qual o Senhor preparou para nós, um dia que o Senhor preparou para que nós viemos exaltar e engrandecer aquele que vive, aquele que reina, o soberano, o Deus Altíssimo, o Deus do Salmo 91, Deus que abriga os seus filhos ao esconderijo das suas asas, e nenhum mal lhe toca. Deus amado, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade preparada pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós viemos do pó e por o pó tornaremos. Mas o Espírito é do Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu acredito, meu Deus, na minha vitória da salvação, no meu milagre da salvação. Meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te exaltamos, Senhor, te agradecemos. Sabemos que Tu és o Deus único e verdadeiro. Sabemos que não há outro como Tu, ó Pai, misericordioso, clemente, piedoso, bondoso, compreensível, pacífico e, sobretudo, aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida. Deus da glória, te exaltamos, meu Deus, te engrandecemos, ó Pai, te pedimos que guarde a nossa família, guarde a nossa casa, vá livrando o Senhor de todo o ataque do adversário, vá livrando o Senhor, meu Deus, de todo plano perverso, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos aos céus, nós clamamos a Deus, pedimos a compaixão e a graça. Pedimos, Senhor, meu Deus, mais uma oportunidade para que nós venhamos estarmos, meu Deus, juntos, clamando e buscando, Senhor, a Tua face. Deus amado e querido, Deus eterno,
Como diz o louvor da harpa, Senhor, no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Deus amado, Deus eterno, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, porque tu és conosco, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, nós somos, ó meu Deus, grato a ti, Senhor, por tudo, por todas as coisas. Continua falando conosco. Meu Deus, te apresento esse irmão, essa irmã que estará ouvindo essa palavra. Ó Deus Santo e poderoso, que eles possam receber das tuas mãos a graça, a fidelidade e as promessas, meu Deus, que o Senhor tem para se cumprida, Senhor, meu Deus, na vida deles. Senhor, guarda cada pessoa que ouvir essa palavra, seja qualquer dia da semana. Te pedimos, meu Deus, que o Evangelho possa ser anunciado. Te pedimos, Senhor, meu Deus, que a nossa voz seja como uma trombeta, pregando o Evangelho, pregando a palavra. Meu Deus, para que nós venhamos sempre estarmos, ó Deus, aprendendo de Ti, Senhor. Deus amado e querido, nós engrandecemos o Teu santo nome. Exaltamos o Senhor que é merecedor. Exaltamos ao Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele, meu Deus, que é santo, aquele que é tremendo, aquele que é poderoso. Te exaltamos, meu Deus, porque Tu és fiel. Nos abençoe, Pai. Fale conosco nessa tarde. Nós te pedimos com todo o nosso coração e colocamos, Senhor, a nossa fé em ação e a obra em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Por mais uma vez podermos estarmos aqui com essa graça de podermos trazermos uma palavra de Deus. Amém. Olha o que diz aqui na Epístola Universal de João. Epístola Universal de João, primeira epístola, capítulo de número 2, versículo 1. Depois iremos ler alguns versículos da palavra de Deus e Deus assim falará conosco através da sua poderosa palavra. Amém? Diz assim, João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos no versículo 18. No versículo 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo de número
28 diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, maravilha, graças a Deus, mais uma palavra de Deus para nós nessa tarde, que assim Deus ele tem preparado para que nós possamos, em nome de Jesus, de trazermos o Evangelho ao coração da pessoa que necessita de uma palavra, trazer uma palavra ao coração daquele que está na presença de Deus, que está perseverando, que está lutando, que está fazendo aquilo conforme a palavra de Deus ensina, mas ainda não está vendo o seu esforço, ainda não está vendo a sua dedicação, ou até mesmo a sua perseverança. Pode ser que não esteja agora acontecendo da forma que você queria. Mas a palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo é nós perseverarmos naquilo que temos aprendido com Deus, naquilo que Deus tem falado conosco, tem nos ensinado. Então, se nós não vemos agora ainda nesse momento, ou se você não está contemplando ainda o fluir, a leveza, o mover da palavra, calma, você verá. Porque o seu tempo está chegando. Tempo das palavras de Deus terem cumprimento na sua vida. E o segredo é que nós viemos perseverar, meus irmãos. Acreditar e ter certeza que é Deus quem faz a obra na sua vida. O profeta Isaías, ele disse dessa forma: Senhor, nas minhas palavras, amém? Porque eu esqueci agora o versículo, não estava preparado para esse versículo, mas veio na mente. Ele diz assim, mais ou menos assim: Senhor, te agradeço, porque tu és o que em nós fez toda a sua obra. Então, não é a nossa eloquência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade que convence a pessoa, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo, mas é a palavra de Deus que convence. O que devemos fazer? Estarmos na posição que Deus ele tem preparado, que ele nos colocou, e perseverar naquilo que Deus ele tem falado conosco. Porque nós não podemos fazer nada pela nossa própria vontade, mas é pelo toque do Espírito Santo da palavra de Deus, meus irmãos. É pelo toque do Espírito Santo da verdade que pode fazer um pecador se converter das suas obras maus. Então, João, ele diz na sua palavra: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus. Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quanto mais a gente renunciamos o pecado, os prazeres, as vontades, que alimenta e agrada a nossa carne, e decidimos buscar o Senhor, meus irmãos, decidimos buscar estar em santidade,
nós se aproximamos de Deus de uma forma tremenda. Aí daí, quando a gente menos espera, começa a acontecer o fluir da palavra. Quando você começa a pregar, vem aquela luz na sua mente, que é a luz do evangelho da palavra. Vem aquela leveza na sua mente, na sua voz, no seu corpo. E Deus, ele usa de forma excelente, irmãos, quando isso acontece na vida da pessoa. Dá para entender? Então, João, ele diz: se você pecar, você tem um advogado. Porque eu penso assim, meus irmãos, quando uma pessoa ela começa a se distrair do caminho da verdade, ela começa a se envolver nas coisas desse mundo, então o inimigo começa a acusar ela perante Deus. Olha lá, tá vendo? Outrora estava orando, jejuando, perseverando, buscando, mas agora eu estou pintando e bordando nas minhas palavras, amém? O inimigo falando isso para Deus. Aí ele fala: para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a gente somos pessoas separadas para adoração, para engrandecer o nome de Deus. E que se o inimigo for acusar você diante de Deus, Jesus, ele se coloca de pé para repreender o diabo e para mostrar que mesmo a pessoa estando em falha, errando, pecando, Jesus a ama da mesma maneira como aquele que está na extrema santidade. Jesus a ama. A palavra diz que Deus, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que eu penso assim, o que eu aprendo aqui, unigênito, o único filho que ele tinha, Jesus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é Jesus quem nos justifica diante do diabo, diante daquilo que o inimigo ele tenta nos acusar. E nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos, porque fiel é Deus para cumprir as suas promessas na vida dos seus escolhidos. Você é uma escolhida por Deus. Você é um escolhido por Deus, meu irmão. Você acha que vale a pena ir buscar águas em outras fontes? A fonte do pecado? A fonte que só traz destruição para a sua vida e prolonga os dias da sua morte? Não. Você tem um Deus que te diz todos os dias: as minhas misericórdias são renovadas sobre você. Então, a fonte realmente nesse mundo para nós é essa palavra. Jesus, ele disse, se eu não me engano, ele disse para os fariseus: examinais as escrituras, porque ela testifica de mim. E são elas que irão te levar ao reino dos céus. Então, a fonte maior é essa palavra tremenda de Deus aqui na terra. É o caminho, é a cartilha, né? É o livro sagrado que nos faz ter comunhão com Deus e que nos faz, além de tanta frieza e desânimo que há na terra, a gente se sentir honrado, se sentir edificado, se sentir fortalecido e, por que não dizer, se sentimos importante.
Porque nós somos importantes, meus irmãos, para Deus. Deus, ele não abre mão de nós. Ele não abre mão de mim, ele não abre mão de você. Porque o intuito de Deus é salvar o ser humano. É trazer o ser humano à reconciliação, a viver as promessas divinas que Deus ele fez na sua palavra. E nós podemos ver algumas. Vou citar uma aqui. Isaías capítulo 43, versículo 2. Se eu não me engano, diz assim: Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, isso é uma promessa de Deus. Uma promessa na Bíblia, que nós podemos tomar posse, como também aquela promessa que Deus ele fez no livro de Isaías, no capítulo 54, no versículo número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás, porque esta é a herança daqueles que são de Deus. Então, nós podemos confiar nessa palavra, porque nós vemos aqui, meus irmãos, como eu disse, que estaria lendo algumas coisinhas depois, diz assim no versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que promessa maravilhosa de Deus, que palavra tremenda da parte do Senhor, de podermos termos a esperança de crer que teremos a vida eterna. De crer, irmãos, que teremos a vida de Cristo em nós, que seremos transformados, que chegaremos em um lugar que não há mais fome, que não há mais dor, que não há mais doença, que não há mais dor de cabeça, que não há mais problema. Eu creio nisso, irmãos. Isso é o céu, é o que Deus ele prometeu para nós, que moramos, que habitamos aqui na terra. Então, além dessa terra passageira, aonde João diz que não ameis as coisas que estão no mundo, há um gozo espiritual para nós. Há um tempo das promessas de Deus acontecerem sobre os fiéis, sobre a igreja, sobre aqueles que habitam sobre a terra, que são escolhidos para viver e padecer as mesmas aflições que Cristo Jesus. Jesus disse: No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, e ele estava ele, Deus, com seu poder, mas ele estava ser humano também, porque ele nasceu de uma mulher, e daí ele foi crescendo, e Deus sempre guardando, Deus sempre fortalecendo ele diante dos pecados, e ele também sabendo que não podia de forma alguma errar, ele orava, ele buscava a presença de Deus. Ele clamava ao Senhor. Então, nós vemos que pela o sacrifício na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. Possamos hoje crer que a promessa que Deus tem para nós é aquela. Salmos, número 23, versículo 4, se eu não me engano, diz assim: Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. Deus, ele guarda, irmãos. Deus, ele livra. Deus, ele abençoa de forma surpreendente, de forma especial. Então, se nós viemos, irmãos, se nós nascemos de novo, se nós tomamos posse daquilo que Deus ele tem falado conosco, ele tem colocado dentro do nosso coração, ele tem
nos tranquilizado, Ele tem acalmado, Ele tem abrido a nossa mente, Ele tem abrido os nossos olhos, nosso entendimento, para compreender que a vontade dEle será feita e ninguém impedirá. E ponto final. O diabo vai cair por terra, meus irmãos. Jeremias, ele disse... Jeremias, ele diz... Vamos lá em Jeremias? Eu não me lembro, mas vamos lá. Não saindo da palavra, mas para a gente ver o que Deus ele faz. Jeremias... Aqui. Vamos lá, vamos entender aqui essa palavra, o que Deus ele faz na vida dos escolhidos. Na vida de quem ele ama. Na vida de quem ele separou para uma obra completamente sobrenatural. Olha o que ele diz. Jeremias. Aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 8 e versículo de número 19, diz assim: Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pode se levantar, podem tentarem, mentirem, acusarem, afrontarem, tentar diminuir a sua fé, tentar tirar você do cenário, tentar tirar você da obra, por causa que você pode ter mais um pouco de eloquência do que todos que estão ao teu redor, pode ter uma autoridade de Deus, pode ter uma presença de Deus, e podem te ocultarem, mas Jesus ele está dizendo que nada disso prevalecerá sobre você, sobre o escolhido de Deus, sobre aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, meus irmãos. Vamos atentar-nos para uma tão grande salvação, que começando pelos discípulos, foi revelada a nós, os apóstolos, como Paulo declara na sua palavra. Então, a gente vê que o mundo, ele tenta te distrair, ele tenta tirar a sua atenção do andamento do céu, do andamento da palavra de Deus, meus irmãos. Do andamento que Deus ele quer ajustar na vida daquele que está com o coração aberto para ouvir a sua palavra. Não olhe para o mundo, nem para as coisas que o mundo está oferecendo para você, mas olhe para Deus, porque o salmista disse: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós temos que acreditar, porque Ele nos ama, irmãos. Deus nos ama. Meu Deus, quando eu falo de Deus, eu fico maravilhado, irmãos. Eu fico, Deus, o que é Deus? Eu quero saber o que é Deus. Mas um dia nós veremos face a face o Criador. Nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos Deus, irmãos, quando nós fomos transformados no Espírito, num corpo de glória, num corpo celestial. Assim se acontecer a sua vinda. Ou então esperaremos no Senhor até que Ele venha nos buscar. Porque realmente o propósito de Deus é nos levar para perto dEle. Você vê que em todo o seu caminho, Deus ele sempre lançou a isca para você. Através do louvor, através de uma programação de rádio, através da palavra, através das profetas, dos profetas, das profetisas, né? Através do homem de Deus. E você foi guardando ali aquelas palavras,
foi criando um temor dentro do seu coração, até que chegou um dia que o Senhor te libertou do pecado e da morte. Que o Senhor te trouxe ao reino de vida e paz, ao reino preparado por Deus, irmãos, desde a fundação do mundo. E hoje você está aí, bonita, perfeita, bonito, cheio de Deus, cheio da palavra, cheia da palavra, inabalável, né? É isso que nós temos que mostrar, e que nós somos inabalável. Porque Deus, ele é o Deus que fez aliança conosco. O Senhor, ele não quebrará a aliança que ele fez com a terra, meus irmãos. Não quebrará a aliança que ele fez com a terra. Ou seja, com o ser humano. O plano de Deus é desfazer as obras do diabo e fortalecer os filhos da salvação. É necessário que nós viemos marchar, meus irmãos. Viemos crescer espiritualmente, avançar, prosseguir. Não olhar para trás, mas olhar para frente e prosseguir no caminho brilhante que Deus tem para você. Aí o João fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, meus irmãos. Deus é justo, Jesus é justo. É tão justo que ele falou que ia colocar o arco nas nuvens, né? E colocou. E Jesus dizendo que ia trazer o Espírito Santo e trouxe. E hoje o Espírito Santo nos completa, meus irmãos. Aí ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Você acha que Jesus ele vai te esquecer? Que ele vai te deixar confuso, confusa? Não. O impossível, por certo, se revelará diante dos olhos daquele que tem fé, meus irmãos. Diante dos olhos daquele que busca uma presença de Deus. Daqueles que clamam pelo sangue de Jesus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Quem era nós? Quem éramos? Para que hoje nós queremos voltar ao que éramos antes? De forma nenhuma. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Sobre nós não há condenação nenhuma. Sobre você não há condenação nenhuma. Porque você está debaixo da proteção de Deus. Sabendo que Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E se você ainda está no início de tudo, da fé, aprendendo a orar, clamando ao Senhor do teu jeito, da tua maneira, daquilo que está aprendendo com Deus ainda, saiba que essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai te transformar em um grande ministro da palavra, em um homem de Deus, meus irmãos, em um jovem de Deus, em uma mulher de Deus, em uma jovem de Deus, porque nós olhando para o reino dos céus, nós vemos que o propósito de Deus é crescer, é fazer que nós viemos aprendendo cada vez mais, fluindo, crescendo, renunciando. Agora o mundo, o mecanismo do mundo é só te jogar para trás, para a perdição, para o poço fundo, para as lutas, para as coisas desse mundo, para as violências, para as drogas, para a bebedeira. Aí você para pensar, será que vale a pena
você abandonar Jesus para viver a vontade da sua carne, é o que ele diz aqui na palavra. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, ele é fiel, ele tem um sempre para nós. Ele tem para nós, irmãos, a vida eterna. Ele não nos chamou para que nós viemos desistir no meio do caminho. Não. Ele nos chamou para fortalecer pessoas através daquilo que ele tem nos ensinado. Que nós venhamos aprender com Deus cada vez mais, meus irmãos, que diz na sua palavra de forma tremenda e poderosa: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A gente temos que estar sempre diante do Senhor, buscando, perseverando, porque sabemos que um dia ele vai vir nos buscar, meus irmãos. Não sabemos se num arrebatamento da igreja, não sabemos se individualmente, não sabemos, mas que nós possamos sempre estar ligados com Deus, ligados no céu, na videira verdadeira que é Jesus, para que nós venhamos ter a legalidade de entrar no reino dos céus pela porta. Creio na palavra de Deus, meus irmãos, creio que Deus ele falou conosco nessa tarde, e eu desejo para você tudo de bom, uma nova vida, uma nova conquista, um novo ministério, uma nova fé, a fé que pode, irmãos, fazer os montes serem lançados ao mar. A fé inabalável, coloque sua fé em ação. Porque se Deus ele trabalha na vida de pessoas, é pela fé. E se você tem fé, você tem tudo. Você tem tudo. Então vamos guardar essa palavra, amém? Vamos guardar essa palavra maravilhosa da parte de Deus sobre a nossa vida. Tá aí, o evangelho foi pregado, a palavra foi ministrada. E que o bom Deus, o Pai das misericórdias, possa continuar falando com você através da sua poderosa palavra, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que o Senhor continue te usando para abençoar milhares de pessoas. E que o nome de Deus seja glorificado na sua vida dia após dia, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Agradecemos a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, por essa poderosa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse dia. Te louvamos, te exaltamos, esperamos por ti, Senhor. Meu Deus, graças te damos pela tua fidelidade, pelo teu amor divino, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor, sobre nós. Continua, Jesus, nos direcionando. Continua, Espírito Santo, falando aos nossos corações de forma tremenda, de forma poderosa, de forma especial. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, Senhor, que está ouvindo a sua palavra, que está recebendo essa oração. Ó Deus, nós te apresentamos as causas impossíveis, as causas nas justiças. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, põe as tuas mãos, entra com milagre, entra com bênçãos, com poder e graça. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és fiel e porque até aqui nos ajudou, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos.